capítulo 4. Hoje nós vamos chegar ao fim do livro de Ruth. Esse livro pequeno, mas tão rico e tão importante, como veremos nesta noite, como nós temos visto, na verdade, como nós temos visto, tão importante para a história da redenção. Um livro que muitas das vezes passa despercebido, mas que nós veremos que o que Deus fez aqui impactou todo o curso da história. Todo o curso. Nós veremos que, como nós estamos já trabalhando, não se trata meramente de Ruth e Boaz. Não se trata meramente de Noemi. Tem algo muito superior. Portanto, como nós de costume fazemos, vamos fazer uma recapitulação do livro de Ruth, em que nós vimos nas exposições que Elimeleque sai de Belém de Judá porque havia grande fome, havia fome e ele sai de Belém de Judá, à casa do pão, com a sua família, com Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. E quando ele sai de Belém de Judá, ele decide residir à terra de Moabe. Ali em Moabe, onde ele achou que iria ter desfruto, iria ter gozo, iria ter vida, na verdade foi ao contrário. O que ele conseguiu foi morte. Elimeleque morreu, Malom morreu, Quilion morreu, e só quem restou foi Noemi com as suas noras, Ruth e Orfa. Assim, Noemi parte para Belém de Judá, porque ela ouve que o Senhor se compadeceu, o Senhor tinha dado pão, como está no versículo 6, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, Noemi e foi até Belém de Judá, e nós vimos que no momento em que eles estavam indo até Belém de Judá, Noemi insta a Orfa e Ruth que a deixe, que não sigam-a. Por quê? Porque a Noemi estava amargurada, ela via que Deus estava, ou ela interpretava que Deus estava pesando a mão sobre ela. E ela fala que não tem o porquê Noemi e Orfa seguirem-na. Ela era já idosa, ela já não poderia ter filho, ela já não poderia ter marido, e ela até usa o argumento: se porventura eu conseguir marido, e se porventura eu tiver um filho agora, esperar Luzias crescer. E esse argumento muito robusto faz com que Orfa se aparte ao choro. Contudo, Ruth se apega à sua sogra. Mas Noemi não fica satisfeita. E Noemi volta e fala para Ruth: siga Orfa. Orfa voltou para Moabe, Orfa voltou para os seus parentes, Orfa voltou para os deuses dela, vá você também. E Noemi fala: não me inste para que te deixe. E ela dá a célebre frase de que o teu Deus é o meu Deus, como está no versículo 16, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E assim Noemi fica calada e segue com Ruth seguindo-a. E chegando até Belém de Judá, as mulheres ficavam perguntando: não é essa Noemi? E por que isso é importante? Porque nós vamos ver novamente as mulheres falando da vida de Noemi. O livro tem essa questão de, no capítulo 1 fala, e o capítulo 4 ele está encerrando e mostra a reviravolta na narrativa. Houve uma reviravolta, é por isso que é importante nós recapitularmos. E o que Noemi fala? Não é esta Noemi? Versículo 20, capítulo 1. Não me chameis, Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis, Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. E no versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 2, nós vimos Ruth não sendo como foi trazido aqui, a mulher que come o pão da preguiça, mas Ruth, ela tem a proatividade de dizer a Noemi: deixa-me ir ao campo,
e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse, vai, minha filha. E assim, Ruth vai. Ruth vai e ela chega até o campo e apanhava ali, e por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Casualidade, como foi exposta pelo irmão Vinícius, casualidade para Ruth, casualidade para Boaz, casualidade para os que estavam ali envolvidos, mas para Deus, como foi trazido, ele estava executando aquilo que ele já tinha planejado. Assim, Boaz vem, pergunta, quem é esta moça? Nós vemos Boaz como um homem piedoso, porque a primeira vez que ele fala, ele já fala com o nome do Senhor, o Senhor seja convosco. E Boaz fala benignamente a Ruth, de forma que Ruth diz, falaste ao meu coração, não sendo nem eu uma de suas servas, falaste ao meu coração. Porque Boaz mostrou-se compassivo, Boaz mostrou-se misericordioso, Boaz mostrou que não estava interessado meramente nos lucros, não estava interessado meramente em expandir os seus territórios, não estava interessado apenas em servos como coisas, mas ele via a humanidade ali, ele via pessoas e ele buscava ajudar essas pessoas. Versículo 14, o que Boaz diz, já chega-te para aqui e come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantou-se para rebuscar. Como o irmão Vício trouxe, ela não é preguiçosa. Ela comeu e já seguiu para o seu trabalho. Ela já seguiu para a sua tarefa. E Boaz fala para os seus servos, olha, deixa cair um pouco mais do que vocês estão colhendo, para que ela pegue, faça com que ela volte para casa, estamos parafraseando, volte para casa com a mão cheia. E quando ela chega em casa, Noemi se surpreende, mas quem te favoreceu? Quem fez isso? E ela fala de Boaz. Ela fala de toda a compassividade, de toda a misericórdia, de todo o benefício que Boaz tinha feito para com ela, de como que a convidou a não ir para outra vinha, porque se ela fosse para outra vinha, ela poderia correr perigo, mas na vinha de Boaz, no campo de Boaz, ela estaria segura, ela teria proteção, e ela teria muito mais para levar para a sua sogra. Então Noemi diz, ora, ele é um dos nossos resgatadores. E a história tem uma reviravolta, porque então Ruth agora pode casar-se. Capítulo 2 mostra, como o irmão Vício trouxe, já no começo faz uma introdução no versículo aqui, e depois Noemi fala que esse é um dos resgatadores. E no capítulo 3, Noemi faz com que Ruth vá até Boaz, encontrá-lo no momento oportuno. Como ela disse, minha filha, não hei de eu te buscar um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estivestes um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseste, farei. E ela fez. E ela faz mais, porque ela, quando Boaz acorda e está tudo escuro, ele não consegue reconhecer quem está aos seus pés, ele pergunta quem é, e ela fala, Ruth. E ela pede a Boaz, para ser seu resgatador. Tu és meu resgatador. E Boaz dá palavras de benevolência, palavras nobres, porque ele diz, bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E na Bíblia hebraica, o que vem depois de Provérbios 31?
na Bíblia hebraica, depois de Provérbios 31, vem Ruth. Então, na mente do hebreu, Ruth é uma mulher virtuosa, que foi a conexão que fora feita pelo irmão Vinícius. Ruth é um exemplo, um dos exemplos de mulher virtuosa. E nós temos um espanto porque a narrativa vai mostrar que ele é resgatador, mas ainda ele diz, outro resgatador há, mais chegado do que eu. E agora? O que vai se suceder? Boaz diz que ele vai pleitear a causa de Ruth. Boaz diz que ele vai buscar ser o resgatador dela. E ele diz, olha, se ele quiser te resgatar, bem. Se ele não te resgatar, eu assim o farei. E o capítulo 3 termina em um suspense. O capítulo 3 termina com Noemi dizendo, então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem, Boaz, aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. E o capítulo 4 vai mostrar que Noemi estava certo, porque Boaz não descansa. Boaz, ele vai em busca de ser o resgatador de Ruth. Ele não é aquele homem passivo, ele não é aquele homem que empurra as coisas para depois. Ele é aquele homem proativo, ele é aquele homem que diz, eu vou fazer, e ele assim o faz. Ele é um homem nobre, ele é um homem virtuoso. E assim termina o capítulo 3. E hoje nós vamos ver o capítulo 4, porque entra em cena elementos que não estavam, como, por exemplo, Noemi vendendo seus bens, e entra em cena o outro resgatador. Nós precisamos ter em mente como se fosse a primeira vez que nós estamos chegando ao livro de Ruth. Nós devemos ter a surpresa, porque o narrador ele coloca aqui tudo muito bem delineado, muito bem estilisticamente feito, para que haja surpresa, para que haja espanto, para que haja uma emoção, uma comoção. E ele vai delineando de maneira que se alguém não soubesse o final da história, ficaria, agora Ruth não vai ficar com Boaz. O que vai acontecer? E de repente, quando termina o livro, o narrador vai mostrar que, olha, não é sobre Ruth, não é sobre Boaz. Existe algo superior que vocês não estavam sabendo. Eles são apenas uma peça da história da redenção. O que está em voga aqui é a história da redenção. Por quê? Porque aqui não está mostrando apenas Boaz como resgatador de Ruth e Noemi. Aqui está mostrando Deus como resgatador de Israel. Aqui está mostrando Deus como resgatador da humanidade. Daqueles que confessam. Daqueles que confessam o seu pecado e confessam Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós vamos ver isso. Assim, no capítulo 4, leamos o que diz a palavra de Deus. Termina com Ruth falando que ele vai resolver isso, ainda hoje. E o capítulo 4 diz, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu saiba. Pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu, depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não poderei resgatar, para que não seja prejudicada a minha. Redime a tu, o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas.
O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse. E teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar o neto que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Roão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E aqui nós vemos o principal elemento que adentra na narrativa de Ruth. Ruth está no tempo dos juízes. E no tempo dos juízes, cada um fazia o que achava certo ao seu coração, porque não havia rei. Pois bem, por intermédio dessa história, esses dias dos juízes estavam perto do fim. Mas vamos por parte. No capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz que Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Meus irmãos, no mundo antigo, em Israel inclusive, era muito comum os negócios serem fechados à porta da cidade. E não somente à porta da cidade, mas também os negócios eram feitos de maneira a ter testemunhas. Porque na porta da cidade era onde havia o tráfego de pessoas. Na porta da cidade, as pessoas tinham que sair da cidade para ir até os campos. As pessoas deveriam passar por ali. E na porta da cidade é onde os anciãos ficavam. Os anciãos estavam ali. Porque uma demanda poderia surgir. E Boaz, o que ele faz? Boaz subiu à porta da cidade. Nós vamos lembrar isso também com Eli, quando a arca é perdida, ou melhor, quando a arca é pega pelos filisteus, Eli está ali, na porta da cidade. É algo que se repete na palavra de Deus. Os homens ficam ali. O esposo da mulher virtuosa, ele está na porta da cidade. Ele está ali como um homem reto. Ele está ali como um homem também de importância na sociedade. A mulher virtuosa, ela não casou com um homem preguiçoso. A mulher virtuosa se casou com um homem também virtuoso. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse, fulano, interessante, porque aqui é a palavra de Deus, o narrador não usa o nome deste homem. Por quê? Uma questão importante no capítulo 4, nós precisamos entender, é a questão do nome.
O nome é importante aqui. Por quê? Porque todo esse trato legal, aqui nós vamos ver uma linguagem mais legal, uma linguagem mais jurídica da época. O que estava em discussão era suscitar o nome de Elimeleque, para que o nome de Elimeleque não fosse apagado. E esse personagem aqui, esse fulano, ele, assim como Orfa, ele rejeitou um privilégio. Nós vamos ver que ele, com olhos naturais, ele rejeitou aquilo que, em nome do seu próprio bem-estar, ele deixa de lado. E como os nomes no livro de Ruth têm conexão também com a história, Noemi, por exemplo, está ligado, e Mara está ligada a ser amarga, e Noemi a ser doce, agradável, e assim por diante. Esse fulano aqui, ele não merece nem ser mencionado pelo seu próprio nome, porque ele rejeita a bênção. Ele rejeita esse privilégio. E o narrador esconde, não fala quem é. Mas diz que ele estava passando ali, era onde todos passavam. Era onde todos passavam. Então, Boaz tomou 10 homens e dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador. Duas coisas que é importante nós mencionarmos. Primeiro, como nós já falamos, havia aqui uma questão legal. Segundo, nós não estamos trabalhando processo jurídico com escrita. Isso é algo muito moderno. Ou melhor, muito posterior a essa época. Aqui, os negócios feitos, a legalidade tinha que ter os anciãos e as testemunhas. Por quê? Para que no futuro não viesse esse fulano e dissesse: olha, obrigado, olha, eu não fiz acordo nenhum com Boaz. Olha, eu não sei do que Boaz está falando. Aquela parte é minha também. Então, Boaz, ele vai ser minucioso das palavras. Algumas vezes a gente vai achar: Boaz está sendo repetitivo. É claro que todo auditório sabe quem é Ruth. Para que ele vai falando toda hora quem é Ruth? Por quê? Porque ele não quer deixar brecha. E nós vamos ver que Boaz é um homem inteligente. Meus irmãos, conectando ao 9º mandamento que nós estamos trabalhando, falar a verdade é um dever do cristão, mas é um dever do cristão saber como fala a verdade. Boaz, tudo que ele vai falar aqui é verdade, mas ele coloca os argumentos de uma maneira magistral. Tem algumas pessoas que falam: eu perdi isso porque eu falei a verdade. Não, perdeu isso porque não soube se expressar, porque não soube articular. Boaz, ele não chega aqui: olha, eu estou querendo resgatar Noemi, e eu quero saber, você quer resgatar? Perceba, Boaz aqui, ele não está nem falando do interesse dele. Boaz aqui, ele está falando de um fato. Olha, existe esse fato aqui. Ele não está falando: eu quero Noemi, ou melhor, eu quero casar com Ruth. Eu desejo, eu dei minha palavra a Ruth que eu irei casar com ela. Boaz não fala isso. Ele quer trabalhar com fatos. Com fatos. Porque ele sabia que a natureza humana pervertida, quando ele mostrasse o seu desejo, o outro iria concorrer com ele. É um experimento social muito fácil. Quando há, por exemplo, numa casa, muita fruta, as pessoas deixam ali até estragar. Quando há apenas 2 numa família de 4, e todo mundo já pegou, aquela fruta começa a ficar mais importante, porque ela vai acabar logo. E todos querem ela. Então eu preciso pegar ela antes que o outro pegue. Isso é com fruta, isso é com doce. Isso é nos negócios. O ser humano, isso com criança. A criança, ela rejeita o brinquedo. Mas quando o amiguinho pega o brinquedo dela, ela quer o brinquedo.
É a concorrência. Boaz sabiamente sabia que essa natureza humana estava no fulano. Então ele só quer mostrar o fato, ele não precisa ficar falando as intenções dele. Ali é um negócio legal, ele não precisa ficar falando e ele não foi perguntado. Meus irmãos, ser aquele, como nós estamos vendo, aquele que segue o nono mandamento, não é ser um falador. Muito pelo contrário, se nós queremos guardar o nono mandamento, é melhor muitas vezes a gente se calar. E saber quando a gente abre a boca e o que a gente fala. Porque senão nós nos enredamos em problemas de maneira à toa. E Boaz, ele mostra isso. Ele vai apenas trabalhar o fato. Ele não fala o que ele sente, ele não fala a trajetória, ele não fala, olha, então, tem um dia que eu estava na minha vinha e eu vi uma mulher, uma moabita, Ruth, e aí ele vai contando todo o floreio da história. Não. Por quê? Porque um homem, o fulano, não precisa saber disso. Ele não precisa. Para que o Boaz vai falar? Ele vai falar só para despertar um desejo no outro, que estava até então menosprezando a moabita. Porque a moabita estava vivendo na cidade. A moabita estava na cidade, meus irmãos. Quando acabou o tempo da cevada, ela ficou com Noemi na cidade ali. Boaz é inteligente. Boaz é inteligente. Ele é sensato. Ele usa bem as palavras, tanto que Ruth fala, olha, falaste ao meu coração. Não é um homem bronco que nós estamos trabalhando aqui. Não é um homem bronco. É um homem que sabe o que sai das suas palavras, da sua boca. E ele vai mostrar apenas o fato. Então Boaz tomou 10 homens, os anciãos da cidade, e disse, assentai-vos aqui. E assentaram. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, irmão aqui está ligado a parente. É irmão tribal, não é irmão de sangue. Por quê? Porque ambos eram descendentes de Judá, especificamente descendentes de Pérez. Portanto, existia essa familiaridade, essa irmandade, não sendo irmãos de sangue juntos, da mesma mãe, não está trabalhando isso, mas irmãos de tribo. Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te. Dizer-te o quê? Eu quero comprar. Eu quero comprar. Você quer comprar também? Não. Não precisa falar isso. E dizer-te, compra. Compra você. Está disponível. Compra. Compra na presença destes que estão sentados aqui, e não de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me. Para que eu resgate? É isso que ele fala? Não. Para que eu saiba. Ele nem sequer fala que ele vai resgatar. Mas assim, se você não quiser resgatar, você vai ter que insistir muito para mim, para eu ter que resgatar. É para que eu saiba. Tá? Fala. Você quer? Se não me diz, porque eu quero saber. Por que eu quero saber? Eu quero saber porque que muitas pessoas poderiam pensar nessa paixão hollywoodiana. Porque eu estou apaixonado por Ruth. Porque eu fiz um contrato com Ruth. Porque eu prometi a Ruth. Não, você não precisa saber disso. O fulano não precisa saber disso. Fala. Pois outro não há, senão tu que é resgate e eu depois de ti. É isso. Ponto. E ele diz o quê? Ele diz que vai resgatar. Respondeu ele. O fulano respondeu, eu a resgatarei. Por que ele vai resgatar? Por quê? E o público pensa o quê? Acabou. Não tem como mais. Poxa, Boaz teve a oportunidade e ele perdeu a oportunidade. Agora a Ruth vai ficar na mão desse fulano que eu nem sei quem é. Eu nem sei o nome. Acabou. Mas Boaz sabia da intenção. Ele sabia, um homem negociador, um homem que é dos negócios, ele sabe como funciona o negócio. Ele sabe que o outro, sem a graça, ele só quer lucro. Boaz, ele não está querendo lucro. Boaz está querendo seguir a palavra de Deus.
Boaz está querendo cumprir com o que ele falou. E esse fulano aqui, ele quer lucro. Por quê? Porque ele pensa, olha, Noemi é idosa. Noemi não tem marido. Noemi não tem filho. Eu compro essa propriedade, eu a adquirirei, sustento Noemi durante um tempo, depois ela vai falecer e essa propriedade é minha. Por quê? Porque não tem descendente. Se não tem descendente, no ano do jubileu, eu não vou precisar devolver. Ou quando o descendente ficar mais velho, ele não vai requerer de mim. Então é o melhor negócio para mim, pegar essa propriedade, aumentar os meus bens e sair lucrando. Olha a estratégia de Boaz. Ele pinta um melhor cenário. E depois ele bota condicional. Ele não começa com condicional. Ele deixa aquele homem sonhar. Sonhar com todo o lucro que ele teria. Depois que o homem, vendo toda a fortuna que poderia ter, Boaz então fala, então tem uma condicional. Tem uma condicional aí. Porque, versículo 5, ele diz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás das mãos de Ruth, a Moabita. Que eu amo? Não. Já viúva. Ele está apenas falando fatos. Já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sob a herança dele. Olha, esse bem não vai ser seu. Você não vai ter lucro. Você vai apenas cumprir a lei de Deus. A lei do levirato. Você vai resgatar, vai tomar Ruth como esposa, vai suscitar descendência, e depois de suscitar descendência, você vai perder o seu campo. Porque o campo vai ser do filho de Ruth. E o menino não vai ser nem o seu filho legalmente. Legalmente ele vai ser filho de Malom. Legalmente ele vai ser neto de Elimeleque. Então diz o resgatador, para mim não poderei resgatar. Ele muda de ideia muito rápido. Alguns comentaristas vão até dizer que quando ele fala eu resgatarei, até um resgatarei, tá, eu faço isso. Mas pensando no... Agora, de repente, quando tem a condicional, quando tem que se casar com Ruth e não ter nenhum benefício, ele diz, não poderei resgatar. Por quê? Porque eu não quero prejudicar a minha herança. Porque para mim não poder resgatar, para que não prejudique a minha. A minha o quê? A minha herança. A minha herança. Eu vou perder, Boaz. Você não está entendendo que eu vou perder dinheiro com isso? Redime tu. Redime tu. Ele pede para Boaz. Redime tu. Redime, Boaz. O que me cumpria resgatar é quando você tivesse, ó, faça esse favor para mim, Boaz. Porque eu não poderei fazê-lo. Até então, Boaz não falou que ele iria resgatar para aquele homem. Então, o narrador dá um suspense. Por quê? Porque ele não fala com a resposta de Boaz. Ele quer nos colocar no cenário e contextualizar o que está acontecendo no simbolismo. Porque no versículo 7 ele diz, e Boaz disse, não, o versículo 7 vai dizer, este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. É como aquela mãe que conta a história para o filho quando está dormindo e o filho está ansioso para saber o que vai acontecer, o que vai acontecendo, porque o narrador mudou. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, mais uma vez, compra tu. E ele já tirou o calçado, mostrando, olha, Boaz, faça esse negócio. Então Boaz não fala nem com o homem. Nem com o homem Boaz fala. Ele já se vira para os anciãos e ele já vai fechar o negócio.
Ele não vai deixar o homem pensar 2 vezes. Ele já vai mostrar tudo. Ele não quer que ele fique meditando, e pensando muito. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, porque imagina, Boaz, um homem virtuoso, está ali na porta, um homem de posses, e tem uma outra pessoa. E tem 10 homens, 10 anciãos ali junto. Quem está passando, porque como nós dissemos, a porta da cidade é um lugar de tráfego, onde as pessoas saem do campo, entram na cidade, saem para o campo, entram na cidade, e as pessoas estão saindo e entrando, a sua vida está normal. Mas então eles olham, o que o Boaz está fazendo aqui? O que está acontecendo? Então surge ali um povo. Então nós temos os anciãos e o povo. As pessoas querem saber o que está acontecendo. Os anciãos e todo o povo. O que ele diz a eles? Aos anciãos e a todo o povo. Sois hoje testemunhas de que comprei. E ele vai ser muito, muito detalhista. Porque ele não quer deixar margem. Olha, por que ele está dizendo Quilion? Ruth nem era casada com Quilion, para que não venha outra pessoa e falar, olha, você comprou de Malom. Mas e Quilion? A parte de Quilion? A parte de Quilion é minha. Ele vai fechar todas as brechas. Ele fecha tudo. Ele é um homem sábio. Ele olha para o que virá se ele não agir agora de maneira muito cautelosa. Ele não espera para ver o que se dará. Eu vou agir de qualquer forma e o que dá, deu. Não. Ele vai fazer de tudo para que o que ele prometeu se cumpra. A palavra que ele deu seja de fato executada. E ele é específico, que eles são testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto hoje sois testemunhas. Boaz, ele agiu para cumprir a palavra que ele tinha dado e para fazer algo que não lhe trazia nenhum benefício. Eu vou suscitar o nome de outro. E a lei do levirato, nós vamos vendo isso, por exemplo, com Tamar, daqui a pouco. A lei do levirato, muitos irmãos não queriam isso. Ou muitos parentes não queriam. Por quê? Porque a pessoa se empenha e ela não usufrui. Ela trabalha e ela só perde. Boaz é proativo. E ele quer citar o nome. E nome é algo muito importante na palavra de Deus. É algo muito importante. O nome que nós recebemos, nós devemos zelar por eles. Nós estamos vendo isso domingo pela manhã. Nome é algo importante. Não manche seu nome. Não manche. Ai daquele que vier ao escândalo. Não manche seu nome. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vou fazer mesmo. Deixe-se que falarem. Cristão não é insensato assim. Porque o seu nome está entrelaçado ao nome de Cristo. E ele, como imagem e semelhança de Deus, ele também tem que dar valor ao nome recebido. E o nome também significa também toda a família. Versículo 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa. Olha as palavras desses homens. Como Raquel e como Lia, que valorosamente, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Os anciãos e os povos estão fazendo aquilo que é maravilhoso. Porque Ruth, quando ela decide a seguir Noemi, ela está indo para um povo que pode e tinha toda a possibilidade de rejeitá-la.
Agora, Ruth, ela está ingressa. Ela está de fato ingressa no povo de Israel. De forma que o povo deseja, e aqui alguns vão dizer que era uma palavra de bênção que era proferida para casamentos, mas nós não assim sabemos, e de fato é que essas palavras foram dadas a uma estrangeira. Ruth agiu com fé e disse: o teu povo é o meu povo. E aqui, o povo de Noemi é o povo de Ruth. Por quê? Porque eles estão dizendo para que esta mulher entre na tua casa. Faça esta mulher que entre na tua casa como a Raquel e como Lia. Raquel e Lia são as mães de Israel. Para lembrar os irmãos, o que é Israel? Por que nós dizemos Israel? Israel está ligado aos filhos de Jacó. Por quê? Porque Jacó foi mudado o nome dele para Israel, em dado momento da narrativa. Agora Jacó não se chamaria Jacó, se chamaria Israel. E Israel teve 12 filhos. E a nação foi se expandindo disso. E o nome que Deus tinha dado a Jacó, o novo nome Israel, tornou-se o nome da nação. E Jacó gerou esses 12 meninos por intermédio de quem? Sim, na Bíblia tem essa linguagem de homem gerar. Por quê? Porque o homem gera em sua mulher. Não é algo apenas da mulher, biblicamente falando. Biblicamente, o homem gera na mulher, obviamente. Mas o homem é partícipe disso. Ele é partícipe. E Jacó, ele tem Raquel e Lia. É elas que dão muitos filhos. E as servas delas. Elas têm 12 varões. As mulheres de Jacó. Deus abençoou, como diz o Salmo. Jacó encheu a sua aljava. Jacó encheu a sua aljava. E depois, eles falam para Boaz agir valorosamente em Efrata e Belém. Efrata e Belém, como está uma frase lírica aqui, é o mesmo lugar com nomes diferentes. É um paralelismo, provavelmente, hebraico. E o versículo 12, seja a tua casa como a casa de Pérez. Por quê? Porque Pérez é o senhor, vamos colocar nesses termos, da tribo da qual Boaz faz parte. E a tribo de Pérez é aquela que se destacou na tribo de Judá, mesmo sendo uma tribo tardia. Eles estão dizendo para que a tua casa seja como a casa de Pérez. E aqui há algo que pode nos estranhar. Nós que temos uma mentalidade, muitas das vezes, esse é o termo mesmo pejorativo, não entendendo o que está por trás, uma mentalidade moralista. Por quê? O que Tamar está fazendo aqui? O que Tamar está fazendo aqui? Tamar se passa como prostituta. Porque o sogro rejeitou a dar o filho que era de direito dela. Porque o sogro ficou com medo, porque ela perdeu seu marido, e o sogro deu o filho. E o filho fez o quê? Não suscitou descendência, mas queria apenas pecar com Tamar, então Deus o levou. E assim o sogro prometendo a Tamar, quem é o sogro? Judá. O sogro prometendo a Tamar que, olha, quando meu filho estiver grande, eu vou dá-lo a você. E está passando o tempo e Tamar não vê o sogro, Judá, entregando o filho para suscitar descendência. E o que Tamar faz? Tamar desesperada. Por quê? Porque ela quer um filho. Ela quer um filho. Ela precisa de um filho. Ela então, desesperadamente, ela se passa como uma prostituta e espera em dado lugar. Judá passa, não reconhece a sua própria nora, toma como prostituta, entra em negócio com ela e ela tem um estratagema de falar, olha, você me paga, como você não tem dinheiro agora, me paga com isso, que são os bens que ele tinha ali, cajado, coisas que se referenciavam que era Judá que estava ali coabitando com ela. Então Judá coabita com Tamar e Judá sai. Mas antes de Judá sair, ele percebe que Tamar não está, ou melhor, que a prostituta não está ali, porque ele sabia que era Tamar. Ele não sabia que era Tamar e fala, onde foi a prostituta?
Ele não sabe, ele sai para perguntar, é aquela mulher, aquela prostituta que ficava aqui, onde ela foi? E as pessoas ali falam, aqui prostituta, aqui não tem nenhuma prostituta. E Judá chama alguém para dar e procurar essa prostituta para dar um pagamento. E como não encontra, ele fala, olha, se nós não a encontramos, eu lavo minhas mãos, parafraseando. E passa um tempo. A hipocrisia de Judá é grande, porque, de repente, chega no ouvido de Judá que Tamar está grávida. Tamar está grávida, Judá fica enfurecido. Ela está desonrando a família. Ela pecou. E ele pega, e a família pega ela e arrasta. E quando vai matá-la, ela fala, o pai do menino é o proprietário disso. E ela tira tudo o que era de Judá. E Judá fala que ela era mais justa do que ele. E assim nasce Pérez. O fruto desse incesto é Pérez. Aqui está mostrando o desespero de uma mulher. Aqui está mostrando a desonra de um homem. E aqui está mostrando como que Deus converte o mal em bem. Porque diferente, e nós vamos ver isso melhor, diferente de nós, Deus não sente nojinho de pecadores. Porque se ele sentisse isso, nós estaríamos condenados para o inferno. Porque nós olhamos para o espelho e nos achamos muito santos. Nós nos olhamos para o espelho e nos achamos muito cheirosos. Nós olhamos para o espelho e nos achamos muito puros. Eu sou um crente genuíno. Mas Deus sabe o que passa na nossa cabeça. Deus sabe, se a graça dele for retida por um segundo, o que nós podemos nos tornar. Deus sabe. Então, aquele que está de pé, cuidado para que não caia e não se glorie em si mesmo. Se glorie na cruz de Cristo que te mantém de pé e não julgue aquele que caiu de maneira leviana, porque não te pertence o julgamento. Isso pertence a Deus. Nós não devemos ficar de nojinho. Nós não devemos ficar olhando e falar, nossa, olha isso. Porque nós vamos ver que na genealogia do Messias, há pessoas completamente que, para a nossa visão, no começo, é desprezível. Mas Jesus chama essas pessoas. Deus chama. Porque a maior prova é que ele chamou a mim e a você. A mim e a você. E é interessante que o versículo 12 mostra que Tamar, ainda que tenha agido de maneira leviana, de maneira precipitada, de maneira duvidosa, ainda assim ela é tida como uma mulher de importância na história de Israel. Aqui são mulheres de importância. Lia, Raquel, Tamar e agora Ruth. Parece que eles estão já prevendo, se assim a gente pode dizer, que algo muito especial vai acontecer. Porque essas mulheres são mulheres de ruptura. São mulheres que conceberam de crianças importantes. São ruptura. E qual é o sentido de ruptura? Ruptura no sentido de iniciar um novo estágio. No sentido de começar algo novo. Assim foi Raquel, assim foi Lia, assim foi Tamar, assim foi Ruth. Assim, meus irmãos, foi Maria. Deus usou essas mulheres. Deus usou. E é muito importante, como já foi trazido aqui na exposição dos mobilícios, no capítulo 2, sobre a mulher não comer o pão da preguiça. A mulher tem importância na história da redenção. As primeiras anunciadoras da ressurreição do Filho de Deus foram as mulheres. Foram as mulheres. Elas têm um papel importante na redenção. Particularmente aqui, o papel de mãe. O papel de mãe. Ok. Boaz conseguiu cumprir tudo o que estava pendente legalmente. O que vai acontecer agora? Agora vai acontecer o que nós estamos esperando desde o capítulo 2. Agora vai acontecer, como toda boa história, o casamento. Versículo 13. Versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. E coabitou com ela. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Alguns vão dizer que, então Ruth aqui é estéril. O texto não está falando isso. O texto está falando que o Senhor deu a vida. E o Senhor dá a vida. O texto não está falando isso. Alguns vão interpretar assim, mas o texto não fala isso.
texto está falando que Deus concedeu. Meus irmãos, pela extraordinariedade e pela ordinariedade, seja no meio milagroso ou no meio natural, o filho vem do Senhor. O filho não é fruto apenas de algo meramente biológico acontecendo ali. É o Senhor quem dá a vida. É o Senhor. A gente precisa saber disso. Então, as mulheres disseram, depois de toda essa narrativa, a gente esperaria mais sobre o casamento de Boaz e Ruth. Mas no versículo só ele acabou. E Boaz já não volta a falar. Boaz já não volta a falar. E agora o texto vai passar para Noemi e depois para algo mais importante. Por quê? Porque o livro de Ruth não é meramente sobre Ruth e Boaz. O livro de Ruth não é meramente sobre isso. Aqueles que adentram o livro de Ruth querendo apenas uma história emocionante vão encontrar a história emocionante, porque é emocionante, mas vão perder a essência da história. Versículo 4. A providência sorriu para Noemi. Por quê? Porque Noemi, que antes era amargurada, como que está aqui o versículo 14? As mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar neto, um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora é algo que nós estamos vendo, um amor entre uma sogra e sua nora. Tua nora, que te ama, deu à luz. E essa frase aqui, ela é muito impactante no mundo hebraico. Ela te é melhor do que 7 filhos homens. 7 já tem um sentido de abundância, plenitude, perfeição, de algo que não precisa ser acrescentado. E as mulheres estão falando, olha, você perdeu 2, mas se essa mulher, essa Ruth que te seguiu, ela te é melhor do que uma abundância de filhos. Filhos homens, varões. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Não significa que o menino não passou a ficar com Ruth. Significa que Noemi estava na criação daquela criança. Aquela criança também era criança de Noemi, porque aquela criança, como nós já falamos, é descendente de Elimeleque. Aquela criança é neta de Noemi. É neta de Noemi. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho. Eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Agora imaginemos um hebreu ouvindo essa história. De repente, sabe um filme em que aqueles que estão acostumados com, por exemplo, o filme da Marvel, que no final tem um pós-crédito e do nada tudo está ligado? É isso que acontece aqui. É isso que está acontecendo aqui. O hebreu, do nada, vai explodir a mente dele. Por quê? Essa moabita, quem é? Essa moabita é ascendente de Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Mas existe mais. Mateus capítulo 1. Meus irmãos, estamos errados se pulamos genealogia. Estamos errados, porque genealogia é inspirada. E depois de vermos toda a beleza no livro de Ruth, estaremos mais errados ainda. Porque olha o capítulo 1 de Mateus. Livro da genealogia de quem? Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Genealogia, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac a Jacó, Jacó a Judá. Judá a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar. É de Tamar.
Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, a Naasson a Salmão, Salmão gerou a Raabe. Salmão gerou de Raabe, perdão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem é Raabe? Senão a prostituta. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, de que fora mulher de Urias. Quem? Betseba. Outra história duvidosa. Tamar, Betseba. Duvidosa para os olhos nossos. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa gerou a Josafá, Josafá, Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azó gerou a Zadok, Zadok a Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E assim nós vemos Deus traçando tudo para a sua glória. Ruth não é sobre Boaz. Ruth não é nem sobre Ruth. Ruth é que Jesus estava vindo. A semente da mulher, prometida em Gênesis 3,15, está vindo. E tudo está convergindo para ele vir. Tudo. A morte de Elimeleque estava convergindo para Jesus vir. A morte de Malom e Quilion estava convergindo. Antes disso, Raabe com os espias, convergindo para Jesus vir. Raabe, a prostituta, estava convergindo. Tamar, sendo duvidosa, estava convergindo para Jesus vir. Ruth, a moabita, a estrangeira. Ruth e Raabe, duas estrangeiras na genealogia. Tamar também. E assim, nós temos a descendência de Jesus, o Cristo. E nós podemos dizer, a descendência do Messias não poderia ser mais bonita? Olha essas pessoas envolvidas. Se fosse a minha descendência, eu ocultaria os nomes, alguém poderia pensar. Mas Jesus veio dessa descendência pecadora. Mas no ventre de Maria, uma outra mulher importante na história da redenção. No ventre de Maria, o Espírito Santo operou ali uma concepção miraculosa, de forma que Maria, sem coabitar com José, engravidou, e não somente engravidou, mas engravidou de um varão santo sem pecado. É o nascimento virginal do Filho de Deus. Isso é um dos maiores milagres que a gente pode ver. Porque depois de Adão, nasceu o Redentor. Nós estávamos esperando. A humanidade estava esperando a semente da mulher. A humanidade estava ansiosa para vir o Messias prometido. E o Messias prometido não teria medo, não teria pavor dessa descendência, ou dessa genealogia que tem personagens muito duvidosos. Não, o Messias veio dessa genealogia e o Messias veio de forma sem pecado. E quando ele viveu nessa terra, no seu período terreno, no ministério terreno dele, ele andou com publicanos e pecadores. Jesus é amigo dos pecadores redimidos.
A história de Ruth mostra que ninguém, ou melhor, a genealogia de Jesus mostra que ninguém é lançado fora. Ninguém. A prostituta não é lançada fora. A estrangeira não é lançada fora. Ninguém é lançado fora. É só vir pela via do arrependimento. É só vir pela via do arrependimento. Essa é a história de Ruth. A história de Ruth está se dobrando e se ajoelhando diante do Redentor da humanidade. Por quê? Porque da genealogia de Ruth, da genealogia de Cristo, da qual Ruth faz parte, veio o último e verdadeiro resgatador. Noemi achou que o resgatador fosse Obed. Primeiro Boaz, e depois também o seu neto, Obed, mas não era. Depois o povo achou que o resgatador final fosse Davi, mas também não era Davi. O resgatador das nossas almas é Jesus Cristo. Ele resgatou. Ele resgatou Ruth. Ele resgatou Noemi. Ele resgatou todos aqueles que se achegaram a ele. Ele resgatou Raabe. É algo que a nossa mente fica em parafuso. Quando o povo achava, por exemplo, que o Messias era menor que Davi. Afinal, o Messias era filho de Davi. Como pode o filho de Davi ser maior que Davi? E o que Jesus fala? Mas não foi Davi que escreveu? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi chamou o seu descendente de Senhor dele. Jesus é o Senhor dos Senhores. Nós, como gentios, só conhecemos Davi por causa de Jesus. Ruth está apontando para o Senhor das nossas almas. Ruth está apontando para o nosso resgatador. E Ruth está mostrando que Deus não importa a circunstância. Tudo está seguindo conforme os planos de Deus. Tudo. Deus não perdeu a mão. Deus não perdeu o controle do universo. Deus nunca perdeu. E nunca perderá. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Meus irmãos, algumas aplicações. Primeiro, existe algo que foi ventilado, por exemplo, nas redes sociais, para aqueles que gostam, por exemplo, da narrativa dos Senhor dos Anéis, diz assim: maturidade é quando você entende que você não é o Aragorn, o protagonista da história, aquele que é o virtuoso da história. Mas quando você entende que você é Boromir, o pecador que se arrepende. Meus irmãos, nós aqui podemos cair no equívoco e falar: Boaz fez certo. Eu faria a mesma coisa. Mas será? Eu acho que a nossa geração é o fulano sem nome. O cristianismo de hoje é o cristianismo no ganho. O cristianismo de hoje é quando há uma oferta para misericórdia, para o convite, para, por exemplo, evangelizar, um convite para ser hospitaleiro, para receber pessoas na sua casa, um convite para exercer algo virtuoso, para exercer o que a Bíblia fala. O que nós fazemos? Nós ponderamos perdas e ganhos. Perdas e ganhos. Nós ponderamos perdas e ganhos até mesmo se a gente vai na EBD ou se a gente não vai na EBD. A nossa vida é perdas e ganhos. Não, se eu for hospitaleiro, começar a receber pessoas na minha casa, pode quebrar alguma coisa na minha casa. E é claro que a vida tem que saber se portar na casa dos outros. Mas a questão é, nós fazemos perda e ganho em todo momento.
Nós não agimos sem pensar assim, pensando apenas, melhor dizendo, porque agir precipitadamente é errado. Mas nós não agimos de maneira virtuosa como Boaz. Qual foi a última vez que nós agimos só porque estava escrito? O que está escrito eu vou fazer. Não, nós mencionamos perdas e ganhos a todo momento. Graças a Deus. Glórias à Trindade Santa. Graças damos a Cristo Jesus, que quando olhou para nós, não ponderou perdas e ganhos. Nós somos o fulano. Nós vemos o vantajoso até no reino dos céus. Nós servimos se vai ter notoriedade, se as pessoas vão ver. Se ninguém vê, eu não vou servir. Eu vou de acordo com a minha disposição. Nós somos o fulano de tal. E talvez a nossa geração passe como a geração mais irrelevante de cristãos da história. Porque a nossa geração é uma geração de perdas e ganhos. A prova cabal da perdas e ganhos. Se nós queremos emagrecer, nós paramos de comer. Mas se for fazer jejum, por exemplo, por um motivo nobre, nós não fazemos. Eu vou perder peso. Não, tudo que eu ganhei na academia, tudo que eu ganhei nos exercícios, eu vou perder, porque eu vou fazer jejum. Eu vou perder os prazeres. A semana vai ter uma festa. É claro que existem momentos oportunos. Mas é só um exemplo. É só mais um exemplo de como nós vivemos a vida cristã, como esse fulano aqui que nós desprezamos, mas nós somos muito parecidos com ele. A nossa vida é de perda e ganho. A nossa vida é de perda e ganho. E como o irmão Vinícius já disse aqui, nós não daremos ênfase a Boaz, porque senão nós viramos na sinagoga. Nós já fizemos e voltaremos, primeiro, a dar ênfase a Cristo Jesus. O segundo ponto é que o que está escrito no versículo 4, no finalzinho, que diz que Ruth te ama, Noemi. Ruth te ama, mas ainda que nós vejamos o amor de Ruth, saibamos que o amor de Cristo é mais elevado. A Ruth deixou Moabe. O pai, ou melhor, o filho, ele se esvaziou de si mesmo. O filho nasceu numa manjedoura. O filho nasceu de humilde posição. O filho nasceu, mesmo que sem pecado, odiado por pecadores. Sabe aquela pessoa inconveniente que nós temos que conviver? Esse é o pecador. Mas Jesus, por amor, e foi por amor, ele desce dos céus, ele encarna, por amor aos eleitos. Ele nasce aparentemente indefeso. Naquele lugar, na apresentação de Jesus, quando aquele homem pegou Jesus e falou, meus olhos viram a salvação, quantos ali sabiam que aquele homem estava segurando em suas mãos um menino Deus? Quantos sabiam? Quantos sabiam que aquele Jesus que estava sendo ofendido pelos fariseus enquanto pregava o Evangelho era o próprio Deus encarnado?
Hoje foi lido pela manhã a cena da cruz, onde Jesus foi esbofeteado, onde Jesus foi ridicularizado. Profetiza-nos a Cristo. Quem te bateu? Deus. Deus sentiu a humilhação por amor ao seu povo. Mas nós olhamos perda e ganho. O amor de Jesus é muito mais elevado que o amor de Ruth. O amor de Jesus é muito mais elevado que o amor de mãe. O amor de Jesus é muito mais elevado do que qualquer amor. E Ele prova o seu amor. O Pai prova o seu amor na cruz. É um amor que nos constrange. É um amor que nos constrange. Mas não somente isso. Nós vemos a virtude no livro de Ruth. Nós vemos Ruth, uma mulher virtuosa, Boaz, um homem íntegro, Noemi, uma mulher que está saindo do momento de amargura para o momento de felicidade. E nós vemos Jesus sendo quem? O amigo dos pecadores. Um amigo dos pecadores. Dos pecadores arrependidos. Nós vemos Jesus se relacionando com o publicano. Nós vemos Jesus se relacionando de maneira de evangelizar, de maneira a cumprir o mandamento, conversando com uma mulher adulta, conversando com o cobrador de impostos. Nós vemos Jesus falando, olha, venham a mim, você está doente? Venha, venha, não importa o que você praticou. Está vendo esses homens que tinham a pedra na mão? Não te condenaram, tão pouco eu te condeno. Vai, não peques mais. Jesus foi amigo dos pecadores e converteu os seus amigos. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Jesus está constantemente, e a igreja não pode esquecer disso, porque senão ela perde a mensagem do seu Senhor. A igreja não pode perder a mensagem de Jesus Cristo. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mas esse arrependimento é chamando a quem? Quem? Ele está chamando o sodomita. Ele está chamando a prostituta. Ele está chamando a adúltera. Ele está chamando o gentil. Ele está chamando aqueles que nada são para o mundo. Ele está chamando aqueles que são desprezíveis. Ele está chamando aqueles que são doentes. Por quê? Porque o são não precisa dele. O são não precisa de Jesus. Jesus, enquanto Boaz foi benevolente com Ruth, que não tinha nada para lhe oferecer, Jesus foi muito mais elevado do que Boaz. Porque Ruth ainda tinha virtude aos olhos de Boaz. Jesus não olhou e viu alguém amável. Ele não viu uma princesinha esperando ser salva. Ele viu um mendigo. Ele viu um leproso. Ele viu alguém que é vil, desprezível. Ele viu a mim e a você. Se nós não temos essa ideia, então estamos no partido dos fariseus. Nós estamos no partido dos fariseus. E por último, nós vimos que nós somos muito mais semelhantes ao fulano sem nome, ao homem sem nome. Nós vimos que Jesus tem um amor muito mais elevado. Nós vimos que Jesus é amigo dos pecadores arrependidos. E por último, uma reflexão. Como que Ruth seria tratada no nosso meio?
Nós queremos que alguém chegue à porta da igreja muito prontinho, que fale os mesmos termos que nós falamos, que use a mesma linguagem. Se entra uma Tamar em nosso meio, como que nós trabalharíamos com Tamar? Se entra Ruth, as que são mães, aprovariam seu filho casar com uma Ruth? Uma mulher estrangeira, uma mulher viúva, e uma mulher que não tinha nada para oferecer, a não ser virtude. Deixaria? Ou falaria, não, meu filho vai casar com uma donzela. Como que nós nos enquadramos nisso que nós vimos durante todas essas semanas? Ruth foi acolhida no final do capítulo 4. Será que nós acolheríamos? Ou para ser acolhido por nós, tem que ter a mesma trajetória de igreja? Tem que ter a mesma etapa de vida? Não, uma mulher viúva chegando aqui, o que eu vou falar com ela? Eu estou criando meus filhos são crianças. Eu não sei nem o que eu vou falar com ela. E aí uma viúva fica marginalizada na igreja. A igreja que é a protetora das viúvas. Por quê? Porque quando ela vai para o cantinho, só fala de filho. E ela é viúva. Ela é viúva. Como que ela vai se ingressar nisso? Ninguém se compadece dela. Ninguém se compadece da dor dela. Não, porque eu só estou pensando em mim. As nossas conversas são para acolher? Para amar? Será que são? Ou a gente só vomita os nossos achismos? Meus irmãos, que nós venhamos lembrar sempre que a igreja, vamos colocar especificamente a Presbiteriana Novo Mundo, em última instância, não é lugar exclusivamente de reformados, é lugar de pecadores arrependidos. É de pecadores arrependidos. Nós nunca vamos negociar a nossa ênfase, se Deus assim permitir, bíblico reformado. Mas também nunca vamos, que Deus nos proteja, menosprezar aquele que é novo na fé. Aquele que está como Noemi, tão amargurado que ele só quer ser acolhido e ele só quer ouvir de Cristo. Cristo Jesus. Certo pastor disse, se pregarmos Cristo, pregaremos tudo. Tudo. Que a nossa igreja nunca negocie a verdade. Nunca negocie o que Deus já fez conosco, a nossa origem confessional, mas nunca achemos que isso é suficiente. Essa igreja aqui, ela tem que ser um ventre fértil. Não devemos nos acomodar com quem está ao nosso lado apenas. Nós devemos ser uma igreja que frutifica. Assim como os homens desejaram a Boaz, que ele frutificasse na figura de Ruth, o Senhor faça com que a nossa igreja frutifique. Não caindo nessa ideia equivocada, olhando que a expansão da igreja é só pela criação de filhos santos. Isso é uma verdade, mas Cristo nunca falou isso. Cristo não comissiona ir de multiplicai. Isso é um mandato criacional. A comissão de Cristo é ide e pregai a pecadores. Pregai a pecadores. Pregai a pecadores. Pregai a pecadores, porque
Eu e você somos pecadores. Não fiquemos brincando com Deus achando que se a minha família cresce eu já estou feliz com isso. Não brinquemos de pegar a igreja de Cristo e torná-la estéril. Estéril. Deus não funda uma igreja para que ela seja egoísta, para que ela só busque vantagem como o Senhor sem nome, para que ela só olhe para os seus interesses. Jesus funda uma igreja para que ela frutifique, para que ela seja um ventre frutífero. E nós somos comissionados, cada um de nós somos comissionados a fazer parte disso. Ruth foi aceita no meio do povo, uma estrangeira. Nós também vamos em busca do estrangeiro. Nós vamos em busca. E aquele que Deus trouxer, pela via do arrependimento, nós iremos tratar com longanimidade, com misericórdia e com até mesmo condescendência, sofrendo dano e amando, porque o fim da lei é o amor. Não o amor de Ruth e Boaz, meramente. A nossa vida é baseada no amor. Amor entre nós e as almas perdidas. Vamos orar?